Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, começando mais uma edição do Jornal CR News desta quarta-feira. E olha, vamos começar a edição de hoje falando que a Justiça condenou a Associação Bom Pastor, que era presidida na época pelo prefeito Padre Osvaldo, e também os membros da diretoria da entidade a devolverem, a ressarcirem os cotistas, ou seja, eles terão que devolver o dinheiro para aquelas pessoas que adquiriram uma cota nos terrenos que foram comercializadas pela Associação Bom Pastor. Vamos ler um trecho do que diz a conclusão da sentença. Abre aspas, os adquirentes da área não são associados e sim consumidores, adquirentes de uma área coletiva e irregular para fins urbanísticos como destinatários finais, caracterizando inafastável relação de consumo, sendo irrelevante o fato de a recorrente ser associação sem fins lucrativos. A associação fica então obrigada a restituírem as quantias recebidas dos adquirentes das áreas devidamente atualizadas, de acordo com a tabela prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e com juros legais de 1% ao mês, mediante depósito judicial. Nós procuramos o prefeito Padre Osvaldo, que informou que ainda aguarda a publicação de sentença e que irá recorrer da decisão. Consultada, a Associação Pão Nosso se manifestou informando que irá apresentar os recursos cabíveis para demonstrar que a associação é e sempre foi legítima e que todos os procedimentos de aprovação do loteamento foram seguidos. Nunca houve desvio de dinheiro, pois todo o numerário arrecadado foi para a compra da área e a regularização final é apenas para autorização para registrar no cartório, o que infelizmente foi negado pela decisão. Já estou aqui recebendo a Renata no estúdio. Boa noite, Renata, tudo bem com você? Boa noite, Natália. Boa noite a todos que nos acompanham. Vamos falar um pouco desse assunto, né? Hoje tem bastante coisa para falar. Ontem também a sessão recheada de projetos polêmicos, mas vamos falar dessa sentença aí dos cotistas, né? Porque o que era falado na reunião, inclusive com o Zerbini, é que estava tudo certo, já tudo encaminhado. Você acha que pegou os cotistas de surpresa? Eu acredito que sim, viu, Natália? A gente vem aqui no programa sempre levantando essa questão. A SEI estava mentindo em todos os pontos? Pelo que parece aqui, com a sentença, não. Mas a maioria dos cotistas acompanham o que é falado na reunião e não o que é feito na SEI, o que é feito, às vezes, falado aqui nos meios de comunicação. Então, eles acreditaram muito no Zerbini, levou o Marcos Cripa como um mediador para a solução do caso. Então, eu acho que os cotistas, depois da última reunião, estavam com muita esperança e eu acho que essa sentença pegou todo mundo de surpresa. O que eu vejo nessa sentença é que ele tem um ponto bom e um ponto ruim, como tudo na vida. A parte boa é que parece que está caminhando para uma solução. Talvez não é a solução adequada, a solução que todo mundo espera, mas é um meio da gente resolver esse problema e mostrar ou devolver o dinheiro para os cotistas. Por quê? Aparentemente a solução do terreno, de dar o terreno para essas pessoas, não vai sair. E é o que foi alegado durante todo o tempo na SEI, que havia irregularidade e mesmo assim, quando a gente vinha aqui falar, olha, a SEI ela tem realmente uns absurdos, uns excessos, mas ela tem uma contextualização que faz sentido. Não é possível que tudo lá daquela SEI estava errado. O Marquinhos Ferreira, o Maurício, na época, foram muito massacrados pelo fato deles serem oposição, mas agora a gente está vendo que tem um pouco de coerência no que eles estavam falando, no que eles estavam mostrando. Então, a sentença, como você falou há pouco, ela prevê que tem que devolver o dinheiro para o cotista, colocando os réus, né, e inclusive a diretoria da associação da época, né, junto aí como os réus para a devolução do dinheiro. E também ele coloca à disposição que pode ser vendido a área para o ressarcimento do terreno. Então, é um caminho.
né? Eu não digo aqui que é um caminho melhor, que é bom, mas é um caminho, eu acho que é isso que todo mundo está buscando depois de tanto tempo. Uma luz no fim do túnel. Uma luz no fim do túnel. Porque existem muitas pessoas que estão precisando desse dinheiro, já que o terreno não saiu, tem gente que precisa devolver para quem pegou emprestado, talvez adquirir um carro novamente, uma moto que vendeu para adquirir essa cota, né? E que não vai sair. Então, se não vai sair, então que seja devolvido. E vamos ver qual que vai ser esse juro, qual vai ser o tempo, porque também tem recurso. E isso, infelizmente, na nossa justiça vai aí há bastante tempo, né? Isso não vai ser resolvido agora, mas já é uma sentença. Olha, vamos falar agora da sessão da Câmara de ontem. Os vereadores aprovaram o projeto de lei complementar do prefeito que autoriza o município a contratar a operação de créditos de financiamento com instituições financeiras nacionais. A propositura prevê empréstimo de 100 milhões de reais para recapes, reformas, pinturas de prédios públicos, além da aquisição de veículos. Os vereadores Marquinhos Ferreira, do PT, o Gleison Begali, Júlio Zanini e o David Roger foram contrários ao empréstimo. Já o que chamou a atenção, né, Renata, foi o voto da Thaís Braz, que foi favorável ao empréstimo, ao projeto. E muitos deles aí utilizaram a tribuna para explicar o voto. Nós vamos acompanhar e depois a Renata vai comentar. Senhor presidente, esse projeto do financiamento veio um substitutivo a essa casa aqui. Eu acompanhei a leitura, mas não vi a fundo. Esse projeto é o seguinte: esse projeto é muito vazio, né? É um projeto que tem poucas informações, né? Até porque não especifica o banco, né? No artigo da Lei de Responsabilidade, artigo 35, né, o gestor ele não pode deixar dívida para a próxima gestão. Então, a gente não sabe, né, se vai ficar para outra gestão, até porque o prefeito Oswaldo, ele tem mais esse último 4 anos, 3 anos e 8 meses. Né? Questão das reformas. Não especifica as reformas, quais são as ruas de recape. Os veículos comprados, vai para qual secretaria? E se vai ter carência? E quando começa a pagar? Né? A gente... não dá para dar um cheque em branco sem saber as devidas informações. Não que eu seja contra nenhum tipo de financiamento, né? Ele sabe onde aperta o sapato ali, né? A questão, a gente já sabe que esse ano vai ser um ano difícil para qualquer gestão, para qualquer gestor, né? Independente que seja Catanduva, Pindorama, enfim, no estado de São Paulo. Até porque nas nossas redes, no rádio, jornais, recentemente o secretário de Finanças disse que a situação é tranquila de Catanduva. Né? Agora a gente recebe um financiamento de 100 milhões, né? Nesse momento sou totalmente contra, né? Poderia até ser favorável se viesse todas essas informações. O projeto está muito vazio e por esse motivo, né, eu voto contra. Até acho que a cidade precisa, a cidade tem muito buraco, a cidade tem muito mato, né? A gente sabe que só o dinheiro da arrecadação não basta. E também, e se acontecer uma pandemia, acontecer alguma coisa aí, a nossa finança está comprometida com esse financiamento. Por isso, eu sou contrário a esse financiamento. Obrigado, senhor presidente. Quando nós olhamos um valor desse, 100 milhões, é um valor que chega a assustar. Mas nós precisamos, antes de olhar para o valor, eu acho que o empréstimo a gente tem que olhar a capacidade que a gente tem de pagar. Se eu ganho R$1.000 e faço um empréstimo de
R$ 2.000, eu tenho plenas condições de pagar. Esse é um ponto que eu queria trazer. Nós tivemos a audiência pública de finanças, inclusive eu gostaria de convidar os vereadores para estarem presentes. Nós tivemos informações de que havia um certo superávit nas contas da prefeitura, né? O nível de endividamento do município estava em mais ou menos 12%. Segundo uma resolução do Senado, a gente pode estar até em 120% da receita líquida do município. Mas eu confesso que quando eu vi também o valor, eu dei uma assustada. Porque se a gente analisar a situação que o país tem passado, a situação que nós estamos vivendo no Brasil hoje, a macroeconomia do país, a gente está acelerando com toda a força para bater num muro. E daqui a pouco o Brasil vai quebrar. Nós tínhamos 20 ministérios, estamos em 39 ministérios. Nós aumentamos consideravelmente os gastos do governo federal. Só para a gente ter noção, a taxa de juros, a Selic, chegou em 14,25, a mesma que estava em 2015, quando a presidente era a dona Dilma Rousseff, que o Brasil quebrou e entrou na maior recessão da história. A inflação, segundo o Banco Central, a previsão era de 4,5%, fechou em 4,83%, e agora em fevereiro nós tivemos a maior inflação, se eu não me engano, dos últimos 20 anos, para o mês de fevereiro. Para vocês terem noção, nós estamos pior do que na pandemia em recuperação judicial. Em 2024, 2.273 empresas pediram recuperação judicial, 61,8% a mais do que em 2023. Isso me traz uma preocupação em relação a fazer investimento ou empréstimos de longo prazo. Nós sabemos que pelos números, pelos dados, pode-se fazer esse empréstimo. Temos condições de fazer esse empréstimo. Mas eu, da forma que, talvez o valor, o montante, eu acho que nessa situação complicada que nós estamos vivendo, se nós estamos dentro da nossa casa e a pintura está um pouquinho ruim, eu dou uma segurada, porque a época é ruim, o tempo é ruim. Se é um problema estrutural, uma coluna, está afundando o alicerce, aí nós vamos de uma forma emergencial ou de uma certa prioridade fazer aquele reparo. Uma coisa que me preocupa também é a questão da despesa corrente. Eu sei que a nossa cidade tem um problema de asfalto, tem um problema aí, o tapa-buraco, o pessoal tem trabalhado, mas tem muitas coisas que precisam fazer recap. Nós sabemos que tem um convênio do governo estadual que não foi repassado uma parte da verba. Nós sabemos que as arrecadações, aliás, os repasses estão diminuindo cada vez mais, governo federal e governo estadual. Ano que vem nós temos eleição, mas isso é uma despesa corrente. Ou seja, é como se eu fizesse um empréstimo para cortar a grama da minha casa. Daqui a pouco a grama está aí de novo. Isso me preocupa um pouco em relação a isso. Me preocupa também um pouco o número de obras, né? Respondendo aos meus nobres vereadores, eu tive acesso à planilha, são 10 anos para pagamento do empréstimo de 100 milhões. Então isso me preocupa um pouco. Normalmente empréstimo se faz para despesa de capital, construir uma escola, construir um parque, né? Aliás, nós pagamos aí o preço ainda de um empréstimo que, ao meu ver, não foi muito bem tratado, que são os 8,5 milhões de dólares. E o dólar estava, se eu não me engano, na época, R$ 1,75, hoje está em R$ 5,80, ou seja, é uma montanha sem fim. Se eu salvo engano, foi feito para 20 anos. E tem também uma questão que é muito preocupante no nosso município, que está para estourar um precatório de mais de 300 milhões de reais.
Para você ter noção, o município de Catanduva arrecada hoje, na última lei orçamentária, 860 milhões. São mais de 300 milhões de reais. Então, isso me deixa eu muito preocupado, essa situação que nós estamos vivendo na cidade de Catanduva e no nosso Brasil. Então, eu gostaria que fosse talvez dado uma reformulada, enxugado alguma coisa, visto alguma coisa de prioridades. Então, é por isso que a minha orientação de voto é nessa configuração, nessa situação, é ser desfavorável à aprovação do projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Eu trago também aqui, na verdade, uma reflexão a todos. E essa reflexão se resume ao seguinte: qual é a verdadeira situação da saúde financeira pública do município de Catanduva? Como está a saúde financeira de Catanduva? Há pouco tempo atrás, o Tribunal de Contas apontou um déficit orçamentário da nossa cidade e o governo fez questão de contrapor esse parecer, dizendo que as contas estavam em dia, estavam em ordem, que havia um superávit do ano anterior, que apesar deles não terem especificado esse superávit numa planilha, havia, e que a saúde pública do município, a saúde financeira pública do município estava bem. Um município que foi premiado na gestão anterior, muito divulgado, inclusive, essa premiação, com reconhecimento no estado de São Paulo, inclusive em Brasília. E as demonstrações das ações do nosso executivo também corroboram para dizer que nós estamos numa fase não tão ruim assim. Há poucas semanas atrás, nós aprovamos aqui na casa, apesar de eu ter votado contra, a destinação de quase 3 milhões de reais por ano para o IMES, que é o total dos 4 anos, chega ao montante ultrapassando a casa dos 10 milhões de reais. Nós vimos também uma extensa agenda de shows. Nós estamos vivendo aparentemente uma situação financeira não tão complicada a ponto de ter que se fazer um empréstimo vultoso na ordem de 100 milhões de reais. Um empréstimo como esse compromete as próximas gestões. O próximo prefeito assume, e talvez o próximo vai depender muito de como vai ser feito esse pagamento, pode comprometer e engessar, de fato, as próximas administrações. Nós podemos viver, na verdade, uma ilusão. Arrecada-se, entre aspas, um empréstimo de 100 milhões, investe-se agora ao longo desses 3 anos, passa-se uma impressão de que está tudo bem, pois haverá caixa suficiente para isso, mas nós teremos que pagar essa conta, que pode ser 200, 300, vai depender do prazo, da taxa de juros, de uma série de fatores, comprometendo de forma substancial o investimento das próximas gestões. Mas mais do que comprometer o investimento das próximas gestões, é a gente viver uma falsa expectativa e, mais do que isso, a gente não conseguir consolidar em Catanduva um crescimento de fato perene, estruturado, alicerçado, de tal forma que nós possamos de fato encaminhar Catanduva para um crescimento industrial, de desenvolvimento comercial, que nós possamos oferecer às nossas empresas e ao setor produtivo condições de crescimento. Então, pessoal, eu trago aqui para a gente essa reflexão. Esses 100 milhões de fato, será que é a realidade pela qual nós queremos viver? Será que isso não vai ser apenas um momento? Eu até trouxe outros pontos, Além do valor alto, o prazo também não está estipulado. Quanto tempo nós teremos que pagar essa conta? Porque, afinal de contas, quem vai pagar essa conta são os munícipes. Não é o prefeito, que o próximo ou o próximo do próximo. Quem paga a conta é o munícipe, é o contribuinte, é cada um dos que aqui estão, que vai arcar com essa, não apenas os 100 milhões, mas com os juros e tudo que vem pela frente. Eu acho que deveria ter mais discussão, convocar uma audiência pública, um diálogo maior do executivo, que a gente não vê, e a alegação, de que vai ser investido em reformas. Eu convido os nobres pares a visitar as reformas que foram feitas nos entes públicos municipais, unidades de saúde e também nas escolas municipais. Eu não fui ver todas, mas as que eu fui já estão necessitando de reformas novamente. Então, eu acho que deveria o governo exigir das empresas prestadoras de serviço que voltasse nessas escolas, nessas unidades de saúde e refizesse esse serviço.
e não fazer um novo financiamento ou um financiamento para poder dar continuidade a essas reformas e compras aí de equipamentos e tudo mais. Então, eu prefiro viver a dura realidade de ter que torcer, né, de fechar a torneirinha, de demonstrar austeridade com a gestão do recurso público. Prefiro que a gente tenha menos realizações e mais austeridade, que não tenhamos talvez as vacas gordas de outrora, mas que vivamos dentro daquilo que nós podemos viver, né? Se está difícil, peço para o Executivo, fecha a torneira, Padre Osvaldo, diminui os gastos, reorganiza as contas. Largar conta para as próximas gestões não é o caminho. Há a alegação de que vieram heranças, né, de gestões passadas. Eu concordo, vieram sim. Só que um erro não justifica o outro, né? Se anteriormente foi dado essa premissa para essas dívidas, eu não compactuo com essa forma de gerir e não compactuarei para as próximas gestões um comprometimento dos seus orçamentos. E além do mais, se a gente pegar também o último ano da gestão da Marta, ela largou em caixa, segundo as próprias planilhas do governo, mais de 60 milhões em caixa. Então isso contrapõe também a essas dívidas que foram pagas, também muito em virtude daquilo que foi deixado em caixa do governo anterior. Colaboraram também para que nós pudéssemos, né, ter a gestão como foi, premiada, que o próprio governo defende aí, a austeridade, que foi anos, né, que puderam ser de alguma forma aí atribuídos a essa boa gestão. Uma boa noite a todos e muito obrigado. Continua a discussão. Presidente, é um projeto bastante complexo e eu vou votar sim com justificativa de voto. Inclusive, um dos principais trabalhos que o nosso mandato faz é o gabinete de rua, onde visita os bairros, principalmente as periferias que estão muito desassistidas, precisa de infraestrutura, dos equipamentos públicos. Aqueles bairros que estão mais afastados carecem de todo tipo de suporte e revitalização. E a questão também que a gente vem batendo há muitos anos, que é sobre o autismo, sobre pedindo a referência do CAPS Infanto Juvenil, né, que inclusive não foi feito a adesão no PAC anterior, mas se referenciou agora no final do ano, que ainda está funcionando com uma estrutura muito precária. A gente sabe que o número de crianças e pessoas com autismo vem crescendo. E toda vez que nós cobrávamos o executivo era de que não havia recurso. Agora vai ter recurso, né? Porque independente do meu voto já está consolidado, mas eu faço esse voto mais no sentido de cobrança, né? De fiscalização, para que esse equipamento tão importante que é o CAPS, que também possa atender aqui a toda a região, as pessoas com autismo neurodivergentes possam funcionar com uma estrutura adequada e que não tenha tanta fila de espera. Bom, Natália, eu acho que a surpresa da noite foi realmente esse voto da Thaís Braz, né? Que eu acho que ninguém esperava ela votar em apoio ao prefeito, à base, então eu acho que pegou realmente de surpresa, principalmente pela justificativa. Agora, o que é importante nessa votação é que o que a gente vem falando a cada programa está se repetindo nesse mandato. A base do padre, votando com ele, sem questionamento, sem subir na tribuna, sem esclarecer a população o motivo dos votos. E quem vota ao contrário vai lá se justificar, explicar para a população o porquê, que não está contra a população, não está contra o projeto. E aqui, na minha análise, eu acho isso muito importante. Como o David Roger fez. Exatamente. O David, ele foi muito preciso porque ele fez uma explicação do dinheiro, da situação que se encontra o Brasil, do valor que vai ser parcelado por 10 anos, se é o momento, porque ele fez uma análise muito precisa, né? Muito aprofundada, ele não foi simplesmente lá e votou não. E o próprio Marquinhos Ferreira também, ao subir na tribuna, ele falou, não sou contra o projeto, eu quero saber aonde vai ser empregado. Faltou informações. Faltou informações, porque ninguém é contra. Se a cidade precisa, vamos fazer empréstimo, é assim com todo mundo. A questão é, vai ser feito empréstimos para asfalto. Aonde é esse asfalto? Quantas ruas? Quais são os bairros? Então, faltou um direcionamento e uma transparência maior. Eu acredito que se... Para eles votarem até com mais segurança. Exato, porque a gente precisa saber aonde vai ser esse dinheiro. É um montante, um valor considerável. Então, não dá para simplesmente pedir um empréstimo, né? E os vereadores, só porque é a base aliada, ir lá e falar, sim, tá tudo ok. Não, somos nós que vamos pagar esse empréstimo. Durante 10 anos. Durante 10 anos. Então, eu acho que
quem votou não foi mais esclarecedor do que aqueles que só votaram sim sem nenhuma justificativa. A gente viu aí como alguns vereadores votaram, nem todos utilizaram a tribuna, a gente já está até acostumado, infelizmente, que os vereadores não gostam muito de expor como que eles votam, né? Foi nominal porque foi a pedido do vereador Marquinhos Ferreira, que pediu que fosse então a votação nominal, e a gente sabe ali como que eles votaram. E a gente também deixa aí o espaço aberto para a prefeitura, para vir por exemplo, o secretário de Finanças, né, o Wellington Vanali, que já foi convidado aqui várias vezes também para vir falar sobre como que anda, então, aí a saúde financeira do município, né? Falar sobre esse projeto que eu acho que é tão importante a população ficar sabendo realmente para onde que está indo esse projeto. Fica esse dinheiro, né, do empréstimo aí de 100 milhões de reais. Fica então aberto aí o padre, algum secretário e também os vereadores para virem no jornal para falar aqui, dar o seu posicionamento. Exatamente, Natália, porque quando a gente vem aqui e faz essa cobrança deles subirem na tribuna, do prefeito ser mais claro, ter mais transparência nas coisas, a gente não está direcionando uma crítica, a gente está fazendo uma cobrança válida, a gente precisa dessas respostas. Então eu não sou a dona da verdade, você não é a dona da verdade, só que a gente precisa ter as duas versões, a gente precisa de explicação. Hoje, analisando o que aconteceu na sessão de ontem, que eu estava presente, a justificativa de quem votou contrário tem mais coerência com o que está acontecendo na cidade. Então eu sou do time que tem partido, né? Não um partido político, mas um partido de lado. A gente precisa ter um posicionamento dentro das verdades, dos fatos que estão acontecendo. Se amanhã alguém vier aqui e provar que estamos errados, que não é isso, a gente pode até mudar a opinião e vir aqui se retratar. Mas não é o que acontece, infelizmente, aqui na cidade. Então, só um lado põe a proposta, o outro vai lá, esclarece, pede para que tenha mudanças e a base, como é a maioria, desde o mandato passado, vota e não quer nem conversa. Porque o David propôs isso. Falou sobre o projeto, a ideia, né, do dinheiro ser válida, ser boa, mas que precisavam de algumas adaptações. E mesmo assim, ninguém se manifestou e foi aprovado, como a gente viu. Olha, Renata, e tem também o projeto de autoria do vereador pastor Júlio Zanini, que a gente vem acompanhando aí, né, que dispõe sobre a proibição da participação de crianças e adolescentes na parada do orgulho LGBTQIA+, no município de Catanduva, que foi adiado por tempo indeterminado, chamado adiamento Senedi. Quer dizer que ele foi engavetado sem data para voltar ao plenário, né? E o pedido de adiamento foi indicação de comissões permanentes da Câmara, já que o Supremo Tribunal Federal analisa o projeto de mesmo teor, a matéria idêntica, sendo que o vereador pastor Júlio Zanini, então, ele entendeu ser mais prudente, guardar o parecer do STF, né? Então, Renato, como que você avalia essa forma que o Júlio precisou, então, pediu o adiamento Senedi? Eu acho que foi uma forma inteligente, Natália. Na política a gente tem que ser inteligente em todos os sentidos. Se o projeto ainda não foi votado pelo STF, esse desgaste todo em votação para depois ele poder ser anulado não faz sentido. Mas o importante do projeto é que ele conseguiu dar a voz a essa parcela que é contra. Então o debate veio a público. Tinham lá ontem na sessão uma parcela do movimento que entraram com um esparadrapo, um negócio na boca, como se eles estavam sendo calados, o que não é verdade, porque principalmente aqui no jornal foi aberto por diversos programas para virem falar. Então, assim, mais uma vez, a gente está vendo a ideologia tomar conta de uma parte política em que só uma parte pode falar. Então, mesmo sendo engavetado, como é o termo mais popular, trouxe à tona, trouxe esse debate, não vai acabar, com certeza vai ter uma audiência pública, o pastor Júlio vai se mobilizar, não vai deixar isso simplesmente ser engavetado e acabar o assunto, mas foi muito importante porque trouxe até um outro discurso que é da linguagem neutra. Quando o pastor Júlio fala lá que todes não existe e não existe, a vereadora veio falar da inclusão. A gente não pode, por exemplo, acabar com a língua portuguesa em nome de uma inclusão. A gente não pode acabar com uma moralidade em nome de uma inclusão.
Então, isso é muito importante. Quando a gente vem debater isso e trazer isso à tona, a gente é taxado, a gente é cancelado. E tem também, Natália, nas redes sociais, na minha rede pessoal, na do Pastor Júlio, grande apoio dos gays, dos trans, que são pessoas que são a favor do projeto, que são contra crianças participarem desse tipo de evento. Então, essas pessoas que estão lá dentro, participaram, conhecem, estão se posicionando a favor do projeto, do Pastor Júlio. Eu não gosto de falar o Pastor Júlio, porque eu gosto de defender o projeto e não a pessoa, né? Porque se mistura muito, porque é pastor, porque é uma pauta religiosa, e não, é a ideia da proteção da criança. Claro, eu concordo que existem alguns pontos sensíveis, né, da autonomia dos pais, existem as famílias que não são consideradas tradicionais e que querem levar os filhos, mas, mais uma vez, é a discussão. A gente não pode fazer a exceção virar regra. Então, a gente precisa pautar isso e com aceitação dos dois lados, porque hoje a gente não tem aceitação quando se opõe ao movimento. E isso é o que mais me preocupa, tá? E isso não é só o movimento LGBT, são todos os movimentos em que defendem uma minoria, em que se segrega. A verdade, a segregação vem por parte deles, porque quando a gente quer dialogar, a gente não tem esse espaço, não tem essa abertura com eles. Da parte deles é só imposição. A vida é bem melhor para quem tem pai. Isso também vale para a sua empresa. Conheça nosso plano empresarial. Clica no link e fale com o nosso pessoal. Quem tem pai, tem tudo. Pai, tanto para quem fica, quanto para quem vai. Agora vamos falar de educação, escola cívico-militar. A Secretaria Estadual da Educação de São Paulo retomou a consulta pública para a implantação do programa Escolas Cívico-Militares no segundo semestre de 2025. Ao menos 5 escolas de Catanduva, estadual e municipal, mostraram interesse em aderir a este modelo. E o vereador David Roger, do Novo, ele tem falado bastante sobre isso durante as sessões da Câmara. É uma pauta que ele defende, já visitou algumas escolas onde foi implantado este modelo e hoje ele trouxe aqui para Catanduva o coronel Ernesto Puglia Neto, que é coronel da reserva da Polícia Militar, mestre e doutor em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública, especialista em Direitos Humanos, pós-graduando em Neurociência, Educação e Desenvolvimento Infantil, bacharel em Administração de Empresas com especialização em Gerenciamento de Pessoas. Olha, ele tem um currículo extenso e o que mais chama atenção neste currículo é que ele tem uma escola cívico-militar particular em Rio Preto, que funciona desde 2022. E hoje, então, nós vamos conhecer esse projeto, saber como que funciona lá em Rio Preto. Eles já estão por aqui. Boa noite, coronel. Tudo bem? Seja bem-vindo à nossa cidade. Bem-vindo ao jornal. É uma satisfação estar aqui. Bem-vindo. Primeira vez aqui no estúdio novo, né, David? No estúdio novo, sim. Aliás, ficou muito bom. Parabéns, Natália. Muito obrigada. Bom, e então vamos falar de escola cívico-militar, que, olha, não dá para agradar todo mundo. A gente sabe que tem uma parte da população que não aceita, que não gosta nem do debate, não gosta da discussão, sai até briga. A gente viu na sessão da Câmara de Ribeirão Preto ontem, saiu briga com o diretor da PUESP e a Guarda Civil Metropolitana. Ele não aceitou a implantação, né, o projeto que também estava implantando ali no município, Escola Cívico-Militar. Saiu briga e a gente vê que, infelizmente, isso tem sido normal, estão normalizando, assim, né, vamos dizer, esse tipo de conflito. A pessoa ela não gosta de debater, de discutir, de falar, usar a democracia, não, às vezes tem que usar a força. Natália, boa noite. Mais uma vez, obrigado pela presença aqui. Quem não gosta de debater é porque não tem argumento. É muito simples. Essa é uma forma muito clara que eu vejo. Eu, por exemplo, tenho argumentos para defender a minha ideia, o meu modelo de educação cívico-militar e defendo a qualquer momento, em qualquer público, com qualquer público, em qualquer ambiente, sem medo. Porque eu tenho argumentos científicos, inclusive, para justificar aquilo que eu coloquei no papel e muito mais aquilo que eu vejo todo dia nas escolas que adotam o nosso modelo.
Então, aquelas pessoas que não aceitam discutir é porque elas não têm argumento contrário. E o debate é saudável. O debate é necessário, o debate é democrático. A partir do momento que eu não deixo o debate acontecer, eu estou sendo antidemocrático. E, acima de tudo, eu preciso envolver a população, porque, no final das contas, todos nós prestamos serviço à população. A educação presta serviço à população. O nosso vereador presta serviço à população. Então, vamos ouvir quem? Vamos ouvir a população. E vamos debater em alto nível, não aos gritos, não na pancadaria, não na ignorância. Vamos debater em alto nível quais são as concepções pedagógicas possíveis de serem aplicadas no nosso ensino. E a partir daí, vamos deixar as pessoas escolherem qual melhor para o seu filho. Por que eu posso ter uma escola construtivista? Por que eu posso ter uma escola piagetiana? Por que eu posso ter uma escola modelo Montessori? Por que eu posso ter uma escola Waldorf? Por que eu posso ter uma escola confessional? Por que eu posso ter uma escola rural? Por que eu posso ter uma escola do MST? Por que eu não posso ter uma escola cívico-militar? Essa é a pergunta que eu faço. Se alguém conseguir me responder isso de uma forma técnica, científica, embasada, aí eu até me rendo. Mas eu nunca vi ninguém se dispor, inclusive, a discutir isso. Quanto mais a tentar me convencer do contrário. 5 escolas aqui, tanto estaduais quanto municipais, têm interesse, né, David, de estar implementando esse modelo aqui no município. Natália, nós estamos trabalhando com 3 vertentes no município, né, que é a seleção aí pelo estado, que são 5 escolas que estão participando, né, no município. Inclusive, estive levando os diretores para São José do Rio Preto para conhecer o modelo da Defenda, lá em São José do Rio Preto. Que nós vamos falar também, conhecer. Isso, exatamente. Tenho acompanhado as audiências públicas que são necessárias e eu te garanto que mais de 90% dos pais e alunos são favoráveis para a instalação do modelo. Você conversou com esses pais? Conversei com os pais, estive presente lá, auditórios lotados, né? Eu acho, Natália, que hoje por essa falta de tempo, na verdade, o convívio familiar, todo mundo muito corrido, a educação de casa, né, a básica, ela se perdeu um pouco, né, e hoje está sendo transferido um pouco para a escola, e a escola hoje, no modelo que está, ela não tem condição de atender. Agora, na esfera municipal, nós tivemos uma reunião hoje com o senhor prefeito, também conversamos com o senhor presidente da Câmara hoje, o Marcos Cripa, também fomos recebidos pelo promotor da Infância e Juventude, Dr. Bandeira. Todos eles deram um parecer favorável no âmbito municipal, né, do nosso município. Tem uma questão orçamentária que a gente vai conversar aí, como que a gente pode fazer isso, né? Teve também representantes da Secretaria de Educação e também estamos falando com alguns empresários para no âmbito privado a gente também colocar esse modelo. E é importante lembrar que a escola cívico-militar, ela trabalha o desenvolvimento da pessoa, né, coronel? O senhor falou uma frase muito, preparando pessoas jovens para o futuro, né? E eu vejo, você falou essa questão da Câmara de Ribeirão, de todos os lugares aí, eu acho que quando vai para o campo do ideológico, eu vou pegar uma fala do presidente Lula, né, que ele falou assim, poxa, os caras começam a ganhar mais do que R$5.000, eles já não votam mais na gente. Então eu acho que é mais defender um eleitorado propriamente do que pensar no desenvolvimento das pessoas, né? Então quando a gente vai para o campo de ideologia, eu acho que tem muita coisa por trás, mas menos pensando no desenvolvimento das pessoas. E eu acho que o que a gente mais quer é ter foco nos nossos jovens para que eles se desenvolvam, para que eles sejam capacitados e vivam a sua vida de uma forma boa, que possam prestar vestibulares e passar, que possam ter bons empregos, né? Que venham a se desenvolver como cidadão e também na parte profissional. Bom, antes do coronel falar então da escola
lá de Rio Preto, IFM, né, defendem. Então, antes dele falar um pouquinho como que funciona, eu queria, David, que você falasse, pontuasse qual que é a diferença, então, de uma escola tradicional para uma escola cívico-militar, porque eu acredito que muitos pais ainda têm dúvida em relação a isso. Algumas crianças, inclusive, já ouvi falar, olha, mas eu vou chegar lá, vai ter militar dentro da minha sala de aula, eles que vão dar aula pra gente. Eu acho que são algumas dúvidas que dá até para responder aqui. São as vulgas fake news, né, Coronel? Eu acho que o que a gente mais tem respondido é a respeito disso. O STF podia investigar, né? Exatamente, né? Eu acho que não posso falar o nome aqui, mas tudo bem. Mas vamos lá. Uma coisa muito interessante, até que foi um detalhe que um diretor percebeu. Nós tivemos um bate-papo muito legal lá em Rio Preto, que estava o comandante da escola, que é o Major Gonzaga, estava a diretora, né, e tinham professores ali. Quando a gente entrava na questão pedagógica, o comandante se abstinha de responder. Porque a parte pedagógica, quem responde é a diretora. Quando ia para o âmbito disciplinar, quem responde é o comandante. Então, essa linha, ela é muito bem definida. Ou seja, não tem interferência da disciplina no pedagógico e nem do pedagógico da disciplina. Na verdade, é um time, né? Como se fossem os atacantes e os zagueiros. Todos eles têm uma função e todos eles jogam no mesmo time, né? Então é importante ressaltar isso. O corpo docente, os professores, os militares não vão dar aula. Os militares estão ali para garantir a organização do ambiente, do espaço, trabalhar a disciplina com os jovens, trabalhar o civismo, tem a tábua de valores. Então, Natália, eu basicamente, eu até falei numa da sessão da Câmara, Coronel, que antigamente a gente tinha um respeito muito grande pelos professores, né? Professor entrava, você tinha que se colocar de pé, falar bom dia, respeitar. Eu até brinquei que eu falei que eu tinha uma diretora em Taquaritinga, quando ela passava no corredor, o espírito saía, ia lá em cima, a hora que ela ela voltava, né? Chamava a dona Marilda Jabor, né? Mas na verdade não era um medo, era um respeito que você tinha, porque se ela falasse, né, a coisa acontecia. Você tinha que respeitar o horário de entrada na escola. Se chegasse fora do horário, não entrava ou perdia a primeira aula. Tinha questão de uniforme, tinha questão hino nacional, de você valorizar o país que você está, entender, né, respeitar a história das pessoas que já passaram por aqui. Então, basicamente, o modelo cívico-militar hoje, né, que talvez a gente pode falar até cívico-cidadão, sim, né, não tem problema, na verdade, resgatar aquilo que se perdeu um dia. Bom, gostaria que você falasse um pouquinho da sua escola, como que funciona, quando você criou junto com outros, né, outras pessoas, gostaria que você falasse, mas quando você implantou no município, como que foi? Houve uma resistência ou os pais na hora falaram, poxa, que legal, vou colocar meu filho aí? Nós criamos, o modelo ele é criado por 3 pessoas, eu, Coronel Fábio Rogério Cândido, que hoje é prefeito de Rio Preto, e o Coronel Márcio Cortez Maia Garcia, que hoje é secretário de Segurança em Rio Preto. Então, nos conhecemos há muitos anos, obviamente, na polícia a gente tem um relacionamento muito grande, e era um sonho poder fazer uma intervenção junto à juventude para que houvesse realmente uma construção de um bom cidadão, formar bons cidadãos. Porque o bom cidadão, e vão entender bem o que eu quero chegar, o bom cidadão dá menos trabalho para a polícia. Como nós éramos policiais, a gente enxergava o seguinte, eu vou construir, como é que eu posso evitar que eu tenha tanto trabalho assim, né? Porque 34 anos trabalhando, no meu caso, tantos problemas a gente vendo, como é que a gente vai atuar? Vamos atuar na educação. A educação, ela prepara a pessoa para ser uma boa pessoa, então vai dar menos problema para a polícia. Esse é o nosso mote. E nós criamos, então, um modelo, e o modelo ele é baseado em valores e princípios. Você perguntou sobre a implantação, né? Nós conseguimos convencer um empresário da área de educação a criar um colégio com esse modelo. E ele foi muito corajoso, vamos assim dizer, em confiar no nosso modelo, implantamos,
O colégio funciona desde 2022, funciona de uma forma redondinha, vamos assim dizer, né? Usando um jargão comum. Por quê? Porque existe um time, como o vereador falou, um time muito coeso. Todo mundo ali está envolvido no mesmo processo, que é dessa construção. E como é que nós conseguimos essa coesão? Primeiro, escolhendo pessoas certas para estar no lugar certo. Esse é um ponto fundamental. Segundo, preparando essas pessoas. Então, nós fazemos um trabalho contínuo de capacitação para que esses professores saibam lidar com essas ferramentas, com essa filosofia de disciplina, uma disciplina mais voltada à organização, ao aprimoramento pessoal e não ao castigo, né, que é algo que a gente tem essa visão equivocada do que é disciplina. A disciplinar é castigar. Não, ninguém castiga ninguém. Não ter regras, né? A gente tem regras. Seguir. Regra tem que seguir. A gente segue regras a todo dia. Eu tenho que parar no sinal vermelho, quando está vermelho, teoricamente, né? Para não causar um acidente. Então tem que seguir regras. Então as regras são postas ali, são conversadas com as crianças, não vou dizer que são negociadas, mas a gente faz com que elas entendam o porquê dessas regras. Nós estimulamos o protagonismo dessas crianças. As crianças ali, elas aprendem fundamentalmente a se relacionar. E quando eu falo em relação interpessoal, eu falo necessariamente em respeito. Porque para eu me relacionar bem com outra pessoa, eu tenho que aprender a entender essa outra pessoa, a entender a diferença que existe entre essa pessoa e eu. Então, aí eu entro com conceitos de empatia, que é algo que falta muito hoje. Então, hoje se fala muito em inteligência artificial, nós falamos muito em inteligência emocional. Habilidades socioemocionais que nós desenvolvemos nessas crianças, esses jovens, esses adolescentes, que vão fazer, já estão fazendo, na verdade, com que eles se destaquem dentre os seus pares, positivamente, inclusive em relações extra-escola, inclusive dentro de empregos, porque nós temos crianças jovens, né, que já se formaram, que já estão buscando o seu primeiro emprego, estão sendo diferenciados dos demais no mercado. Por quê? Porque eles têm habilidades socioemocionais, eles têm iniciativa, eles têm criatividade, eles têm um respeito enorme pelas pessoas que estão ao redor. E quando eu falo em respeito enorme para as pessoas que estão ao redor, não é o respeito ao mais velho ou ao mais novo, à mulher ou ao homem, aquele que tem uma orientação sexual diferente dele ou não. A todos, né? A todos. Ele tem respeito. Exato. É simples. Eu respeito o outro, seja o outro quem for. Para que também seja respeitado. Exatamente. Isso é o valor principal que nós ensinamos ali. E disso tudo derivam outros valores que vão fazer com que essa criança efetivamente se torne uma pessoa melhor. Não que elas entrem, eu costumo brincar muito com eles lá, né? Não, vocês entraram aqui sendo pessoas ruins. Não. Todos nós somos boas pessoas. Só que nós temos todos nós um gap, né? Uma possibilidade de aumento da nossa inteligência, da nossa forma de agir, da nossa forma de pensar. E nós trabalhamos nisso. E cada um deles vai evoluir de acordo com a sua capacidade. Ali na escola são crianças de qual idade? Hoje nós começa temos. no ensino infantil ou não? Não, nós começamos no quarto ano do ensino fundamental. E vamos até o terceiro ano do ensino médio. Nós começamos no sexto ano e fomos acrescentando para baixo à medida em que foi possível. Por uma questão de espaço, uma questão de organização, a gente tem que ter um dimensionamento. Ali é uma escola muito bem posicionada dentro da cidade, é centralizada, mas é uma escola que tem uma estrutura que teve que ser adaptada ao longo do tempo. Então nós fomos fazendo adaptações, o mantenedor foi fazendo adaptações, permitindo que crianças mais novas também entrassem. É uma questão, toda uma questão de tamanho de sanitário, coisas que são necessárias para que o espaço seja importante. Não adianta ensinar disciplina e falar que o ambiente é importante nessa disciplina, nessa organização, se a escola não prover isso. Então, estamos trazendo isso e a ideia é chegar num ponto em nós termos lá do primeiro ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio.
E o David, então, foi lá conhecer. Como que foi? O que você sentiu na hora que você chegou lá? Natália, eu fiquei maravilhado, porque a primeira vez que eu fui, como eu nunca tinha presenciado o Coronel, eu falei assim, será que é assim mesmo? Será que o pessoal tá tudo com a cara fechada? Como é que é o ambiente? E a hora que eu vi uma criança chegando, e o militar ali na porta, eles ficam um de cada lado com um sorriso no rosto e abraçam. Cada criança, a hora que chega na escola cívico-militar, ela recebe um abraço. Eu fiquei ali observando o ambiente, todo mundo respeitosamente passa, bate continência para o professor, bate continência para os militares. É um ambiente extremamente agradável, né? Na minha época, quando eu chegava a diretora, a gente tinha que levantar. Né? Tinha todo mundo ficar em pé. Hoje a gente vê que não tem esse respeito com até mesmo com o professor dentro da sala de aula, né? Uma coisa que foi muito interessante, Natália, você tem o líder de sala, que eles vão sendo trocados, acho que todo dia é um, que ensina o quê? A liderança para a criança, desenvolve alternância de papéis. Então ele é responsável, me corrige, coronel, se eu estiver errado, mas, por exemplo, eles têm lá a merenda escolar, então tem o cardápio, por exemplo, a Natália não gosta disso aqui que vai ter hoje, então ele é responsável por tirar aquilo do cardápio da criança, ele é responsável por fazer a apresentação da sala para o professor que está chegando, se alguém faltou, se alguém... Levantar, né? Isso, levantar, colocar em forma, né? Cumprimentar o professor, ele é responsável por organizar a fila da classe dele para merenda, né? E um negócio muito legal que eu vi, Natália, a gente fala muito de inclusão, na teoria ela é fantástico, maravilhosa, mas na prática a gente vê que isso não acontece. E lá eu vi um exemplo real de inclusão. Por exemplo, quando uma criança chega, se às vezes a gente tem dúvida de alguma coisa, imagine uma criança que chega no primeiro dia na escola cívico-militar, né? É designado a ela um líder de indivíduo. O que seria esse líder? Ele vai entrar numa rotina que não é a rotina de uma escola normal. É você cumprimentar as pessoas, bater uma continência, pedir para ir no banheiro, tem as regras para você almoçar, para você brincar lá na mesinha de ping-pong, essas coisas. Então, o líder de indivíduo, imagine você, Natália, você está chegando na escola cívico-militar hoje, eu sou designado para ser o líder de indivíduo seu. Então eu vou ficar com você do seu lado, te acompanhando por 30 dias. Até você pegar todas as regras, a sistemática da escola, né? E isso acontece também com crianças especiais, nós né, temos coronel? Cerca de 20% das crianças que nós temos lá são laudadas, tem algum tipo de transtorno. E nós trabalhamos essas crianças que têm esses transtornos, nós designamos líderes de indivíduos para elas, para que seja facilitada a interação, a convivência. Isso seria como se fosse um cuidador, ou não? Não, porque eles não têm obrigações de ajudar na mobilidade, coisas assim que um auxiliar sempre faz, né? Um auxiliar de escola acaba fazendo. O que nós temos ali é muito mais um apoio emocional. Porque as crianças, eu vou citar um exemplo do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, por exemplo. Essa criança acaba desenvolvendo ao longo do dia, ela vai acumulando energia, vamos assim dizer, chega uma hora que ela acaba extravasando essa energia e ela passa do ponto. Esse líder de indivíduo, nesse caso, ele vai ficar observando e vai atuar, vai ajudar. Uma criança que tenha autismo, por exemplo, transtorno do espectro autista em nível 1, que precisa de óbvio, eu não vou fazer isso com uma criança do nível 3, mas uma criança do nível 1 que precisa de um pequeno apoio. Ela vai estar ali, porque essa criança, às vezes, ela está distraída, ela ouviu alguma coisa e perdeu a atenção. Então, ela vai ajudar nesse processo. Depositar um papel de cuidador para essa criança seria muita responsabilidade. Não que ela não tivesse capacidade, mas é muita responsabilidade. Então, são papéis menores, mas que ajudam principalmente a integração. E o que nós vimos nesse processo todo? Nós vimos que o benefício para a criança que tem transtorno é muito grande. Mas sabe quem se beneficia mais?
Quem? A criança que não tem um transtorno e que presta esse apoio. Porque ela começa a entender exatamente que existem diferenças e quais são os papéis de quem está, entre aspas, o típico, né? A gente fala, existe na neurociência a fala do típico e do atípico. O atípico seria aquele que tem o transtorno. O típico é aquele que não tem o transtorno. Então, o indivíduo típico, ele acaba aprendendo a entender o indivíduo atípico e ele ganha uma empatia tamanha que é muito mais fácil para ele encarar o dia a dia dele depois. Porque ele vai encontrar com pessoas atípicas ao longo da vida dele. Sim. Então, o atípico tem um ganho, que é expresso rapidamente na capacidade que ele tem de se adaptar, de conviver, etc. Mas o típico tem um ganho muito maior. É uma troca, né, de convivência, de experiências. Então nós temos ali, e as crianças, a gente não imaginava que isso fosse acontecer, elas querem fazer essa função porque elas veem o benefício que isso traz para os outros. E como ali a gente, volto a dizer, valores e princípios, valor da dignidade humana, o valor do respeito, é tão disseminado que se torna quase que normal haver esse tipo de auxílio. E os pais, por exemplo, eles dão um retorno, é legal esse feedback, né, de falar, olha, meu filho mudou dentro de casa, como que é? Não só os filhos mudaram, mas os pais, nós temos relatos de pais que mudaram, ou que pais que foram mudados pelos filhos. E essa era uma das nossas propostas na criação. A gente tinha esse objetivo. Nós tínhamos esse objetivo. De transformar a criança num influenciador das pessoas que estavam ao seu redor. Então a gente tem esse feedback, esse retorno. Os pais notam uma mudança do tipo assim, meu filho nunca arrumou a cama na vida. E agora ele arruma a cama antes de sair da escola. E agora ele me obriga a arrumar a minha. Mas ele, às vezes sim. É um exemplo, né? Um exemplo. Porque nós nunca mandamos ele arrumar a cama. Isso não está no nosso rol de atribuição. Mas está no nosso rol de atribuição dizer o seguinte, se organize. Ajude as pessoas que estão próximas a você a se organizarem. Ele começa a perceber a importância da organização. Levantar da mesa e tirar o prato, lavar a sua louça, não deixar as coisas espalhadas pela casa, tirar as coisas da geladeira e colocar na geladeira, não deixar a toalha molhada em cima da cama depois de tomar banho. Coisas que são simples, mas que mostram, mesmo sem a gente falar isso taxativamente, mas dando os caminhos que levam a isso, eles praticam em casa. E os pais vêm trazer isso de volta. Os alunos atípicos que nós temos lá, nós temos, a gente até, é uma brincadeira interna que a gente faz, que a gente vai engordar de tanto docinho que essas mães trazem para nós, porque de agradecimento. Se a gente pegar na escola normal, hoje municipal, estadual, aquele menino que às vezes é o mais bagunceiro, ele é a referência, parece, né? Não, porque é o bambambam, aquele que faz bagunça, aquele que faz um monte de coisa, parece que ele vira referência, né? Que ele é o legalzão, o bambambam. Na escola cívico-militar, Natália, para você ser líder de segmento, né? Líder de segmento é mérito e demérito. E eles lutam, brigam, disputam por isso. Então, a referência dentro dessa escola não é o indisciplinado, mas é o mais disciplinado. E eu vou reforçar com uma frase que está estampado lá no ginásio, que a palavra convence, mas o exemplo ele arrasta. É verdade. Né? Então, uma coisa muito interessante, Coronel, que o Major Gonzaga falou, que o aluno, disciplinarmente, ele não é medido somente dentro do âmbito escolar. Não, qualquer mas coisa também que ele em casa, faça. tem um acompanhamento com os pais. Porque o Major falou assim, é muito fácil ele ser aqui o mais lindo do mundo, e em casa
ele ser terrível, né? Então tem esse acompanhamento. E vai levando, né? Sai da escola, é uma continuação. Exatamente, exatamente. O coronel também tem outros compromissos. Hoje está em Catanduva, vai para Novo Horizonte, Vou para Novo Horizonte, amanhã volto para Catanduva novamente, depois na volta, antes de ir para São Paulo, na quinta-feira à tarde, de novo Rio Preto. São tratativas que a gente vem tratando, né, com as pessoas aqui na região e tentando. Essa é uma região maravilhosa, é talvez a região mais pujante do estado de São Paulo. Então, para nós é uma satisfação estar aqui e poder efetivamente contribuir com o nosso modesto modelo para o crescimento ainda maior dessa região tão pujante de São Paulo. Eu gostaria de agradecer a presença do David, vereador, né, por estar trazendo aqui o coronel hoje, amanhã. Então, o coronel estará aqui na região, em Catanduva, já participou de algumas entrevistas, né? Então, um dia também, quando for para Rio Preto, quero ir lá conhecer a escola. Já está o convite feito. Né? Então, agradecer, viu, David? Obrigada por ter vindo, ter trazido, então, o coronel para falar desse assunto tão importante, que é uma pauta sua, né? Que você é uma bandeira que você defende. Eu sempre gostei de ordem e disciplina. Eu acho que sem disciplina nós não chegamos a lugar nenhum, né? Então nós estamos fazendo esse trabalho. Eu gosto de ser muito pragmático, né? Eu acho que se a gente agir nas bases, nós teremos pessoas se destacando no empreendedorismo, pessoas se destacando como funcionários, como pessoas, nós teremos uma cidade melhor, uma população melhor, né? Eu acho que tudo isso muda a história de uma cidade e de um país. Por que não a gente não acreditar assim, né? Então esse trabalho, eu sei que ele é um trabalho de formiguinha, mas eu estou aqui defendendo a bandeira, me coloco à disposição da população catanduvense para estar esclarecendo as dúvidas, me manda mensagem no meu Instagram, no meu WhatsApp, nós vamos discutir, nós estamos trabalhando para que isso seja implementado. E Natália, eu tenho certeza absoluta que a partir da primeira unidade da Escola Cívico-Militar vai fazer fila de espera. Tá certo. Muito obrigada, David, pela sua presença hoje aqui no jornal, por ter trazido o coronel. Muito obrigada, coronel. Sempre às ordens. Foi uma satisfação estar aqui hoje. Muito obrigada. Uma boa noite para todos. Boa noite. Obrigado.